fala muito sobre alguns momentos que a gente vive, sobre o momento que a gente está vivendo hoje. Mas se quiser deixar para a apresentação, Uhum. que a gente acaba é, passando por isso e a gente às vezes fala, poxa vida, só comigo. E às vezes, pelo menos eu dentro do consultório, dentro da clínica, eu sempre estou vendo muitas mulheres em diferentes condições, em diferentes fases, sempre falando e se queixando de algumas coisas que têm um ponto em comum, que é a sobrecarga, né? Pode passar. Só um minutinho, por favor. Que eu vou. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, o Dia da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher foi instituído em 75, né, pela ONU, como ação, não é uma questão de homenagem, mas é uma ação para a gente combater desigualdade e discriminação de gênero, né? Que você vê, e em 75 já se falava disso, e hoje a gente ainda está, né, cansando de falar sobre isso, e ainda muitos momentos a gente ainda é tipo como mimimi, isso, né? Pode passar, por favor. Então, assim, eu coloquei as principais desigualdades de gênero que a gente tem, que a gente luta contra, né? No mercado de trabalho, que é um clássico, né? Que as mulheres é, têm uma taxa de ocupação no mercado formal menor que os homens, uma taxa maior no mercado informal, ganha menos nas mesmas posições e ainda é menos valorizada. Também muito por causa da possibilidade de maternidade, e a gente acaba tendo um olhar assim já mais preconceituoso. Então as pessoas, a gente escuta muito falar, quando vai fazer entrevista de emprego, muitas empresas, muitos RHs falam assim: você tem filhos? Pretende ter filhos? E isso às vezes acaba sendo um fator determinante para aquela pessoa, independente da sua qualificação, ser selecionada ou não. Então é uma discriminação que a gente sofre, né? E que pergunta para o homem quem vai ficar com os filhos dele se ficar doente. Mas todo mundo se pergunta isso para a mulher, né? É como se fosse uma responsabilidade só nossa. Sim. Violência de gênero, né? A gente fala no mais grave nesse último mês, sendo o mês da mulher, a gente viu muitos casos, né? Que é o mais grave, seria o feminicídio, que é o fato de morrer por ser mulher, pela condição de ser mulher, né? Não é só morte feminina, morte de mulher, é morte por ser mulher, né? Mas isso é um caminho que até chegar no feminicídio a gente passa por microagressões no dia a dia, né? Então, o fato de piadinha machista, né? O fato de você ser assediada como se fosse uma brincadeira, uma cantada, qualquer coisa, isso independente de você estar vestida de tal forma na rua, no horário. A gente viu uma freira que foi estuprada dentro da casa dela. Então, assim, é, não é nossa culpa, né? É culpa do machismo, da misoginia. Então, são microviolências que a gente vai sentindo, vai sofrendo, chegando, culminando em morte coletiva. Cheio de trabalho. Sim, exatamente. Então, assim, quem nunca passou, né? A mulher que nunca passou por nada pode ter uma situação mais, outras menos. Eu estava pensando nesses dias, que eu, lógico, já sofri assédio também, mas eu não sofro tanto, porque eu acho que como eu sou grande e sempre ando muito de cara fechada, eu sou tímida, eu acho que eu intimido um pouco. Mas não, isso não impediu alguns episódios da minha vida, né? Inclusive desde a infância. Então, assim, é uma coisa que a gente vai sofrendo ao longo da vida. Pode passar. Na política e em cargos de liderança também, isso é muito clássico. A gente sabe como a representatividade feminina na política é muito baixa e a gente, aproveitando que é ano de eleição, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Porque se não for pela gente, os homens mais parceiros que a gente tem ainda têm uma dificuldade muito grande de estar 100% com mulher, né? Porque só quem sabe que a gente sofre a gente. Então, ano eleitoral, ainda mais ainda para a gente pensar em ter mais mulheres na política, mulheres que pensem na gente, né? Porque a gente sabe também que tem muita gente que só vai na boiada, né? Só vai no caminhar com os outros, né? Maria vai com as outras, vamos dizer, né? Educação e cargos de STEM, que é de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, são os cargos mais de ciência exatas, né? Então, assim, nos cursos de cuidados, né, no curso de saúde, né, a minha área acaba sendo, às vezes, até muito privilegiada, porque a gente tem muita mulher na área, né? Mas, assim, a gente é maioria em cursos de cuidados e educação, muitas vezes, né? E pouca representatividade nas outras áreas. Tem tecnologia, áreas de prática, né? Meu irmão mais velho, ele é engenheiro e ele, né, antigamente, 20, 30 anos atrás, tinha muito, ainda tem, mas tinha muita piadinha machista. Falava que
quando as mulheres vinham para o mundo, Deus falava, você quer ser bonita ou você quer ser engenheira? Então, para a gente ver como que o machismo está em pequenas questões, em pequenas bobagens, né? Que a gente acha que é bobagem, mas que vai se perpetuando ao longo do tempo. E a divisão, pode falar. Pode ir. Pode, por favor. Eu lembrei do caso recente acho que foi nos Estados Unidos. Também estudantes de engenharia tiveram que fazer um projeto de final de ano e eles fizeram como se fosse um joguinho desses de jogar assim, né? Uns games, isso. Da história de uma menina que estava numa ilha, envolvendo essas coisas, e ela tinha que sair da ilha. Então tinha todo um jeito, né, e tal, e aí, enfim, a coisa toda era em cima de uma história. E aí as meninas, poucas, né, que eram alunas, quando viram aquilo, ficaram assim, super, meu Deus, né? Algumas começaram a chorar, outras ficaram constrangidas, outras ficaram com raiva, para ver assim, o quanto ainda tem isso, né? E aí o diretor, lógico, foi chamado e você vê que as pessoas não sabem lidar com aquilo, porque um monte de homem ali, né, virou piada, né? Não tinha dor naquilo, né? Para eles é normal, né? Porque não é aquela história, a dor que não dói em mim, o outro parece mimimi. Eu falei errado, mas assim, a dor que não é, que dói em mim, às vezes pro outro é mimimi, né? Então, assim, quem sabe que uma mulher passa, é só outra mulher. Mesmo assim, a gente luta muito, porque tem muita mulher que Tem muita ainda rivalidade feminina, né? A rivalidade feminina. querendo ou não, um processo que foi feito pelo machismo mesmo, para a gente se distanciar uma da outra. Porque eles sabem que mulher não está unida é um negócio que tem uma força muito grande. Né? Eu li, acabei lendo, eu sou muito interessada nessas coisas de história, a origem das coisas. A própria palavra fofoca em inglês, gossip, tem uma origem relacionada com essa questão de união feminina e de rivalidade feminina. Eu não vou lembrar agora, mas é bem interessante. Eu li uma vez assim, e falei, nossa, até nisso eles tentam colocar uma conotação ruim para separar e dividir as mulheres. Por quê? Porque a gente é uma ameaça, né? Porque a gente banca mais as coisas, né? E isso é muito real. E uma das principais desigualdades de gênero, que acho que todas passamos em algum momento, é a divisão de trabalho doméstico, né? E quem mora com um parceiro, quem tem irmãos, quem mora com os pais, né? Sempre vê que essa divisão é desigual, né? Quantas vezes a gente não vê os pais, as mães ensinando as meninas a serem boas donas de casa, mas não ensinando os homens a serem pessoas funcionais. Não é questão de ser dono de casa, ser submisso ou ser isso ou aquilo. É questão de ser um ser humano funcional, né? Porque hoje a gente já tem uma realidade diferente. As pessoas moram muito mais sozinhas, né? A gente tem uma questão de todos trabalham, muitos trabalham fora, né? Então, assim, por que que a carga do serviço doméstico tem que ficar, tipo, 90% com a mulher? Porque o homem também não tem essa responsabilidade sem ser uma coisa assim, nossa, que super-homem, né? Meu irmão mais novo, eu gosto muito de dar exemplos, viu, gente? Então, meu irmão mais novo, quando casou, ele e a esposa fizeram suas divisões lá, né? De serviço de casa, porque ela também trabalha muito, né? E daí, assim, ela ficava com a louça e ele ficava com a roupa, por exemplo. E daí, o dia que, logo que eles casaram, fui eu e minha avó lá jantar com eles. E a minha avó, ela vai fazer 90 anos esse ano. Então, assim, é de uma outra geração, né? Bem... E daí ela falou assim, nossa, e Matheus, meu irmão, que fez a comida, ele tinha feito lá, ai, vó, fiz aqui, isso aqui. Falei, cara, tudo com cozinha, né? E daí a minha avó assim, nossa, Nath, você vai deixar seu marido cozinhar assim? Eu falei, ah, vovó, tem que cozinhar, porque senão passa fome. Tipo assim, ela cozinha também, mas tipo assim, não vai ter essa diferença, né? É engraçado porque se a gente vê a mentalidade, que ainda é muito comum. A minha avó tem quase 90 anos, é esperado ela falar alguma coisa assim, mas assim, a gente vê muita gente jovem assim ainda. Eu vejo muitas pacientes minhas que não trabalham e estão ali, o marido, geralmente trabalha no banco, e assim, mas não são senhoras de 60, 70 anos, são moças mais novas que eu, de 30, 40 anos, né? Então você vê como que, e eu estimulo muito, falo, ó,
Porque às vezes quando vem começar a falar do casamento ou de um relacionamento, eu sempre falo, sim, busca alguma coisa para você. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ah, isso você não sabe mesmo. A gente não quer que as pessoas se separem. Meu pai morreu quando eu tinha 6, minha irmã 4. Exatamente. Então a vida Não é só de vai cobrando a realidade. Não ter autonomia financeira é o pior negócio. Aí depois tem o feminicídio que vai deixar as crianças com quem? Exatamente. Então, assim, e a gente sabe que a nossa sociedade brasileira, a nossa sociedade, o nosso país, uma grande parte Daqui. 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 encabeçam a família, né? Então, a gente tem isso também como muito forte. Então, assim, não é só a questão de você ter um conforto, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode passar, Chay. Daí, ó, esse é um desenho que eu até falei, comentei na outra palestra sobre ele, que é sobre a carga mental, né? O trabalho invisível, né? Então, tá ali a mulher fazendo sempre um monte de serviço, mas o dia que ela não tiver, aí que vocês vão que os outros sentem falta, né? Isso é só um exemplo de uma casa. Mas se a gente for pensar no geral, em várias coisas assim do nosso dia a dia, em várias situações que a gente está, a gente às vezes só faz falta na hora que a gente não faz ou que a gente não está, né? Então é bem isso. Então, as causas dessa sobrecarga que a gente enfrenta no dia a dia tem a ver com o acúmulo de papéis, conciliação de trabalho remunerado, o trabalho fora, tarefas domésticas, cuidado com os familiares, né? E em grande parte caem sobre a mulher, né? Porque se você tem você e um irmão cuidando de uma mãe idosa, a maior parte do trabalho, na maioria das vezes, vai cair sobre a filha. Dificilmente cai sobre o filho. Acontece de alguns homens assumirem, mas geralmente. Se você me permite uma parte, por favor, não só saber os filhos, mas se ela for solteira, é 100% com Com ela. certeza. Pior Agora, é outra muito. que é casada, tem que Exatamente. cuidar da casa. Tem meus filhos, né? Tem minha marido. Solteira, você Exatamente. todo mundo te olha assim. Você tem tempo livre, né? Como se você não tivesse vida porque você não casou. Isso é muito comum também. Então, são todos esses estereótipos que a mulher sofre. Se você é casada, você já sabe cuidar. Se você é solteira, você tem tempo. Se você está longe, tem que mandar a mãe para morar com você. Sempre tem esses jeitinhos, né? De sobrecarregar a mulher de alguma forma. A carga mental, que é aquela responsabilidade invisível, que é de planejar, de pensar, lembrar das demandas, gerenciar o funcionamento da casa, das casas, de gerenciar e de lembrar de tudo que precisa dentro de casa. Então, é aquela coisa assim, saber se o filho tem lição para levar para a escola, preparar a lancheira, preparar a marmita, pensar se acabou a ração da cachorra, pensar se tem arroz para fazer amanhã, né? Se amanhã eu vou trabalhar mais cedo ou mais tarde. Então, é você pensar em tudo, mesmo que a outra pessoa que você divida a vida, né? Parceiro, parceira, se você, mesmo que a outra pessoa seja extremamente participativo, mas às vezes a carga mental cai muito sobre uma pessoa só, e geralmente, quando é um casal heterossexual, é a mulher. Né? A mulher que acaba tendo que planejar tudo. E isso é cansativo. Né? A gente nunca para pensar, mas é cansativo. Essa semana foi eu dar um dia do sono. Então, diz que esse problema feminino, que as mulheres dormem muito menos e muito mal, justamente por causa da carga mental. Porque ela chega no travesseiro, ela não consegue desligar. E vai dormir muito menos que o parceiro que está lá bonitinho. E se você for pensar, por exemplo, na questão da maternidade também, isso é muito fato. É um fato muito, muito marcante. Eu li essa semana também, falando que depois que tem filhos, o sono do homem não muda. Mas a mulher, ela vai viver em constante alerta. Por mais, por exemplo, o meu filho, ele já tem 6 anos, mas ele sempre, desde bebezinho, ele dormiu sempre muito bem. Ele não acorda à noite, nunca acordou. Só que mesmo assim, o sono ficou muito mais leve do que era. Tipo assim, você fica em estado de alerta o tempo todo, né? Então, é um negócio que, biologicamente, a gente já se preocupa mais, parece, né? Biológico, mas é uma construção social que o nosso corpo vai respondendo por isso, né? E tem a pressão social, porque além de tudo isso, além de dar conta de tudo, de cuidar de todo mundo,
ser incrível, a gente ainda tem que estar bem, tem que estar de bom humor, bonita, cabelo impecável, a unha, não vou nem mostrar a minha, mas a unha impecável, né? Fazer academia, não pode deixar de fazer academia, né? Como assim, exato, se você está fora de forma, se você não sabe fazer isso, se você não está bonita, você também, pelo amor de Deus, está se descuidando, né? Como assim? Você vai se descuidar? Você precisa se cuidar, Ninguém né? percebe como são os homens hoje. Os mais velhos, principalmente. Parece que vai ter Imagina, Vai ter jeito. imagina se a gente fosse da gente, né? Entendeu? Porque isso é chato, chato, né? né? Então, não sei de que jeito, por causa do peso aqui na barriga. Quer dizer, o cara também tinha que estar fazendo uma academia. Mas não, é isso tudo possível. Se eles decidem fazer, eles entendem. Porque eles vão deixar de fazer qualquer coisa errada para fazer eles. Né? Porque isso é um fator. Tipo assim, se tem um casal ali com as mesmas obrigações, a mesma demanda, e os dois precisam fazer exercício, ele consegue. Ela não. Isso é muito comum de ver também nas pessoas. Então, tem essa expectativa de padrões reais que a gente também não está contra. Né? Pode passar, Michel. Uma das frases que eu gosto, que eu peguei na internet, é que existe um fardo de ser uma mulher que cuida, porque poucas vezes na vida alguém vai te olhar como alguém que precisa de cuidado. Raríssimas serão as vezes que alguém vai tirar o controle da tua mão e te colocar no colo para que você descanse. Né? Então, a gente está ali sempre sofrendo e muitas vezes a gente não fala, porque não adianta muito. A gente sente que não adianta, né? Porque a gente não se sente acolhida por ninguém. Né? Eu vi também falando sobre maternidade esses dias, alguém falando assim que a única pessoa, e o único momento, e assim também com laços que a gente sabe que nem toda relação mãe e filha é assim, mas a única pessoa que consegue fazer uma mãe descansar é a própria mãe dela. Né? Quando ela vai ali cuidar do filho, você se sente tranquila de deixar. Eu, por exemplo, eu descanso quando meu filho vai para casa da mãe, porque eu sei que lá ele vai estar bem cuidado e ele vai estar bem. Né? Então, assim, é muito raro a gente ter com quem a gente possa contar integralmente para descansar, para relaxar, para soltar aquela, né? Então, às vezes no consultório, nas consultas, né? Muitas vezes as pessoas chegam lá, choram, né? Vai para uma consulta normal e acaba chorando e fala, ah, desculpa. Eu sempre falo, aqui é um lugar para isso, porque não é todo lugar que você vai ter, você vai poder se desabafar e poder, assim, ficar à vontade, né? Então, seja aqui, né? Que seja pelo menos esse momento para você colocar para fora. Às vezes isso já ajuda um pouco, né? Não resolve, mas às vezes alivia um pouco a carga, né? Então, para as mulheres que estão fazendo demais e estão exaustas, você vai ficar bacana, que agora É, fale nisso. sim, agora entendi. Então, você é aquela mulher que quando vê, está assumindo tudo. Lugar de mulher, de homem, e está sobrecarregando. Porque tem uma coisa que a mulher não gosta de fazer, é pedir para homem, né? Porque pedir é o motivo para a gente passar raiva. Para ninguém, mas para homem acontece muito também. A gente não gosta de pedir ajuda. Né? E assim, o tempo do outro parece que sempre vai ser muito demorado. Né? Então a gente acaba resolvendo tudo. Resolver, né? Mulheres com essa característica, na maioria das vezes, aprenderam com outra mulher da família a fazer o papel de dois. Então, exatamente. Viram a mãe fazendo o papel de todo mundo e agora a gente vai repetindo o mesmo ciclo e acumulando sobrecargas. E quando a gente percebe, a vida está totalmente sugada em função de demandas que não eram só nossas, que a gente podia compartilhar com o outro. Né? E a gente até tenta colocar. Exatamente. Exatamente. E algumas vezes a gente tenta colocar a culpa na inércia do outro. Né? Mas a verdade é que se a gente não mudar a nossa atitude, porque isso também depende da gente, e se a gente não mudar a nossa atitude de falar, enquanto você não fizer isso, não vai ser feito, a gente não vai sair desse ciclo. Né? Porque. Pode falar. Aí entra aquele negócio, né? Eu acho que a nossa geração não tem mais. Mas é isso mesmo.
Antigamente, a gente tinha muito essa parte assim, às vezes essa fadiga, né? A minha mãe sempre foi a do evitar emprego. Então, porque, só que assim, evita a fadiga daquele momento, só que aumenta a sobrecarga lá na frente. E deve chegar num momento em que a gente adoece por causa disso. Mas eu acho que a geração um pouco mais jovem, assim, não tanto, mas um pouco mais, a gente está encarando um pouco mais isso. A gente bate um pouco mais de frente. E é um processo, porque assim, minha avó, minha mãe, eu, os meus filhos, meu filho, né, caso, vão ser gerações diferentes que estão mudando um pouquinho algumas coisas, né? Então, lembrete, a gente não precisa carregar o mundo todas as costas. A gente precisa relaxar e permitir ser ajudado. Porque é difícil. A prova do controle é muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora com as minhas coisas. Eu tinha uma época que eu dormia de relógio. Tá? Se eu acordasse meia-noite, eu olhava, eu sabia. Isso até antes da gente ter o celular o tempo todo. Depois de terapia, eu aprendi, hoje consigo viver sem relógio. Mas ainda sou muito controladora com o tempo. Daí, né, a pessoa controlada com o tempo casou com uma pessoa que tem TDAH. E a pessoa sempre atrasa. Né? Então, daí arruma um filho que é igual o pai. Não tem essas questões. Então, assim, a vida vai ensinando a gente que a gente precisa relaxar. É na marra. Então, assim, as mulheres que acumulam múltiplas jornadas, né? Casa, filhos, trabalho, cuidar com familiares, cuidar com outras questões. Qual o impacto disso, dessa sobrecarga na nossa saúde mental? Né? A gente tem estudos já que mostram que as mulheres mais afetadas por transtornos de ansiedade e depressão são mais afetadas por causa da sobrecarga. Né? E 85% dessas mulheres se sentem exaustas com a rotina diária. Ontem eu acordei, estava indo sair de casa às 6h30, falei que pegava o filho juntos, quando deixou ele para o trabalho. E assim, eu acordei às 6h30 da manhã, já estava exausta, na segunda-feira. Tipo assim, parece que passou o fim de semana e eu não descansei nada. Então, assim, a rotina do dia a dia vai deixando a gente exausta se a gente não encontrar formas de aliviar isso. Pode passar, por favor. Então, os principais impactos na saúde mental são burnout e fadiga constante. Então, a gente está sempre cansado, né? Hoje já se fala burnout, originariamente, é uma síndrome de esgotamento profissional. Mas hoje já se fala burnout para mães, para mulheres em casa, que estão em casa, né? O burnout doméstico, não lembro se deve ser o termo mesmo, mas já se fala nisso, porque é um trabalho invisível, né? É diário e não tem fim. Exato. Você não tem horário que acaba, né? Quando eu comecei a trabalhar durante essa maternidade, era como se eu estivesse de folga. Porque existia um horário que você não precisava ser integralmente em pânico, apesar da falta que a gente sente do nosso neném. Mas é um momento que você, nossa, eu sou outra coisa na vida. Respirei. Exato. Ansiedade e crises emocionais, isso é frequentíssimo, né? Porque a gente fica ansiosa porque não dá conta de tudo. É impossível dar conta de tudo. Ou pelo menos dar conta de tudo da maneira que a gente gostaria. Porque a gente também, além de tudo, é perfeccionista, né? A gente tem que fazer, mas tem que fazer de um jeito que fique Perfeito. por isso que a gente não quer dividir. Porque o outro vai fazer igual. Vai também bater a cobrança do outro. Exatamente. Mas você não foi na academia, você lavou o cabelo. Tipo assim, como você não fez nada o dia inteiro, por que tem comida? Exato. E daí tem a sensação de culpa por não dar conta de tudo. E daí você não parou, você não parou, mas também não viu as coisas fluindo, parece que você não fez nada. Só que você está exausto e não viu nada palpável feito. Daí fica aquela sensação, poxa vida, não estou dando conta. Né? Eu tive essa sensação de não dar conta de tudo quando eu trabalhava no SUS. Né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir, de conversar, de dar atenção. E no SUS é uma sobrecarga muito grande, né? De pacientes, de horário, de vagas. Então, tipo assim, era um paciente a cada 15 minutos, fora os encaixes. Chegou a ter dia de atender 32 pessoas, né? Eu não parava nem para almoçar, em 8 horas. E isso, para mim, foi... Eu desenvolvi o burnout, desenvolvi depressão e tive que sair. Quando eu saí, foi um pouco antes de eu entrar na Cacife, faz 10 anos isso. Eu tive a sensação de que eu não dava conta. Falei, eu escolhi a área que eu gosto, de ser médica de família, mas eu estou frustrada porque eu não estou conseguindo ser. Não consigo ser o que eu escolhi.
Daí eu questionei se era realmente o que que eu podia fazer, se eu dava conta, se eu tinha perfil para isso. Daí, 3 meses depois, eu fui chamada pela CACI e, né, depois de 10 anos, acho que talvez eu esteja mais ou menos no lugar certo. E falta de tempo para o autocuidado. Então, autocuidado não é só a gente ir no salão de beleza. Autocuidado é você ter um tempo para você descansar, é você ter um tempo para sair com suas amigas, é você ter um tempo para fazer uma academia, ou fazer alguma atividade de lazer, ir no teatro, no cinema, Fazer nada. não fazer nada, adoro. Atividades nos manuais também poder fazer, eu gosto de trabalhos manuais Exatamente. também. Não ter um hobby, né? Acho, Andrés. Exatamente. Precisa ir num dentista, por exemplo. Exato. Exatamente. É muito paciente que chega e fala, depois de um ano eu voltei a me cuidar, porque eu estava por conta, uma paciente esses dias voltou, né? Porque eu estava por conta do meu filho que se separou, a esposa traiu ele, daí a gente teve que cuidar dos netos. Então, passou um ano inteiro cuidando dessa questão familiar e deixou a saúde dela de lado. Então, assim, a gente deixa de se cuidar pelos outros, né? E a gente precisa falar mais sobre isso, né? Fazer isso que a gente está fazendo aqui, é conscientizar outras pessoas. A gente precisa aprender a dividir as responsabilidades de uma forma justa, né? Cuidado, principalmente com a saúde mental, não pode ser negligenciado. Isso, e a gente precisa buscar apoio, que é uma dificuldade que a gente volta lá no início, da dificuldade de pedir ajuda. Pode passar, chefe, por favor. Tem uma amiga que ela, olha o nível de. Toda vez que ela ia viajar, ela tinha que limpar a casa dela inteira, de lavar a cortina, tapete, deixar a casa dela impecável. Olha, mas por que ela acha que ia morrer na viagem? Aí ela foi limpar essa casa. Mas o que é isso? Gente, ela já ia para a viagem cansada, né? Aí ela teve um problema muito sério na coluna. E aí ela foi de cama. E assim, depois da cama ainda teve muito tempo de reabilitação e ela teve que aceitar o marido dela dentro da cama. Mas ela sofreu tanto. Até que chegou uma hora que ela se aceitou, né? Falou, não tem o que fazer. A vida está meio disparada. Exatamente. E esse final de semana a gente estava conversando sobre a questão dos netos, né? Porque o meu neto sim, longe de mim, estava morando longe, né? Mudou. Ai, que legal, ela sofrendo. Ela tem filhos perto. E a filha dela às vezes fala, mãe, você pode? E ela fala, quando eu posso, eu posso. E fico, e mergulho. Mas quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu falo, não posso. Nossa, mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Exatamente. Porque acho que vai ser uma avó má. Não vai ser querida, né? Mas eu acho, porque assim, ela já fez a parte dela de criar os filhos dela. Ela não tem que criar os netos. Ela pode ajudar. Esse rede de apoio é diferente de você criar. E a gente sabe que a correria, a rotina das pessoas hoje em dia, às vezes a gente não consegue ter essa divisão. Tem muito vô e vó que tem que ajudar de uma forma mais intensa. Mas, por exemplo, quando eu voltei a trabalhar, eu ia trabalhar com filhos da tarde. E a creche, a Leve, ele ficava até às 5, e eu chegava em casa às 6h30, 7 horas, porque eu moro em São Paulo, moro aqui no centro. E a gente, o meu marido, na época, ele trabalhava também, e não dava para ficar nesse horário. Então, a gente contratou a minha sogra, contratou assim, ela, a gente pagava um valor, não era nossa super valor, mas a gente pagava um valor para ela poder ficar no período da tarde até a gente chegar, pegar ele na creche e ficar com ele. E assim, não é uma responsabilidade dela, é um apoio que ela ia nos dar. Eu até acho que ela faria de graça, mas não tem por que eu não remunerar um trabalho que ela está se dispondo a fazer, né? Então, assim, a gente também tem que ter essas divisões. Lógico que não vai pagar para cuidar uma noite, um fim de semana. Não acho também, sei lá, cada um tem a sua. Eu não faria isso, mas assim, mas fazer uma coisa que vira uma obrigação, aí você tem que ter outros papéis. Mas aí cada família arruma a sua. Só que a grande questão a gente não pode sobrecarregar e nem priorizar os outros acima da gente, né? Então, ó, tem essa imagem também bem interessante. Algumas mulheres nunca desmaiam. Elas apenas vivem à beira do colapso em silêncio organizado. Se você se reconheceu, talvez não seja uma falta de capacidade, talvez seja uma exaustão acumulada há anos. Então, a gente, às vezes, está... Ah, mas você é tão forte, né? Eu odeio isso. Eu odeio quando alguém fala que mulher é forte, mulher é guerreira.
porque a gente vai guerreira, a gente é obrigada a ser. Né? Não é porque isso é genético, não é porque a gente gosta, né? É porque a gente foi ensinado assim. E se a gente não for assim, as coisas não andam, né? Então, assim, a gente não é forte, a gente não é guerreira. Né? A gente está sobrecarregada. Vamos começar a dar os nomes certos para as coisas. Então, a gente não está bem, a gente faz tudo, mas por que que a gente faz tudo? Por que que a gente não pega ajuda? Né? Porque é cômodo do outro, né? Tipo, ela não reclamou, então, não é porque não precisa. Ela sabe que a hora de precisar é só chamar, né? Mas a gente chama e demora 2 anos para ir fazer, né? Então, é menos cansativo às vezes. Só que o acúmulo disso vai gerando impactos também na saúde física, não só emocional, né? E os principais são a exaustão crônica e a fadiga. Então, você ter um cansaço crônico não é normal. Hoje é comum, mas não é normal. Não deveria ser normal. Né? A gente está sempre cansada. Acordar 6 horas da manhã, segunda-feira, e já está cansada. Não é para ser normal isso. Né? Mas tem fases que às vezes a gente até passa por isso, mas não é para ser o seu dia a dia normalmente. Né? Dores musculares e tensão. Né? Então, muita gente toda cheia de dor, tensionada, musculatura dura. Né? A gente vê, às vezes, a queixa, ai, eu tô com uma dor que começa aqui, vai ali. E dor também não é uma coisa que a gente deveria conviver com ela. Muita gente fala, ah, acostumada. A gente não precisa estar acostumada, a gente tem formas de cuidar disso também. Né? Como a carga vascular, o estresse constante também vai afetar a saúde cardiovascular. Sobe pressão, você pode dar um risco de infarto, você pode ter um risco de AVC, né? Você pode descuidar de outras partes e acabar tendo consequências mais graves. Alterações metabólicas e hormonais. Então, o estresse, aumenta o cortisol, daí você ganha peso, aí você tem uma resistência à insulina, que é o pré-diabetes, né, que a gente fala. Então, você começa a ter alteração na produção dos seus hormônios e o corpo vai virando uma bola de neve e aí uma coisa vai afetando a outra, né? Distúrbios do sono. Então, assim, na verdade, tudo isso aqui é um ciclo, né? É uma coisa que interfere muito na outra. Então, se você não dorme bem, você vai ter alteração metabólica, hormonal, vai ter problema cardiovascular, vai ter dor, vai ter tensão, vai ficar mais cansada. Assim como você ficar cansada, vai causar tudo isso. Então, qualquer ponto que você começar, vai virar as outras coisas. Então, isso aqui tinha que ter um ciclo, na verdade, né? Não ia uma lista. Porque o cansaço, a exaustão, vai deixar a gente doente, seja mentalmente, seja fisicamente, ou seja os dois, né? Pode passar, por favor. E assim, como a gente pode mudar isso, né? A paz, ela começa quando a gente deixa de criar expectativas sobre o que a gente não controla. E isso é um exercício diário, constante, que eu faço comigo mesmo. Porque a questão de criar expectativa causa muita frustração. E nisso a gente adoece também. Né? Então, aquilo que a gente não pode controlar, a gente tem que aprender a lidar. Né? Não digo que a gente tem que aceitar tudo de cabeça baixa, mas a gente tem que aprender a lidar com as questões que não estão sob nosso controle. Então, a principal coisa que acho que a gente pode fazer pensando nisso é ter um fortalecimento emocional e mental. Quando a gente está bem, quando a gente fala fisicamente, em fortalecer a musculatura, isso aí vai acho que é uma coisa que todo mundo já ouviu. Né? A gente precisa fortalecer a musculatura para não ter dor, para para não adoecer tão rápido, para ter mais reservas, para envelhecer bem, tudo isso. Mas fortalecimento emocional, mental também é importantíssimo. E a gente faz isso. Terapia, com auxílio de profissionais da área, com leitura, né, com esse tipo de abordagem que a gente precisa se fortalecer. Porque quanto mais vulnerável a gente fica emocionalmente, mais fácil é da gente cair nessas armadilhas e se sobrecarregar cada vez mais. Então, fortalecimento emocional, e a gente não precisa esperar ficar extremamente adoecido para procurar ajuda. Às vezes você precisa lidar com aquele momento. Ai, tá difícil porque eu estou com uns problemas no trabalho, uns problemas familiares. Procura ajuda, né? Ter alguém que vai te ouvir e que vai, às vezes, trocar uma ideia, te orientar como você pode lidar com isso, ou te fazer pensar. Às vezes não é a pessoa falar o que você vai fazer. Às vezes a pessoa vai falar algumas coisas que vai te fazer pensar e você vai chegar naquela conclusão. Né? Às vezes a gente até sabe, mas está ali escondidinho que a gente precisa fazer, a gente só precisa de um empurrãozinho. Buscar momentos de autocuidado. A gente tem que ter um momento nosso, coisa que a gente faz. A criança ela falou, como você falou?
Então, ela falou de fazer um hobby, fazer coisas de falar do artesanato. Mas assim, então você falou que é saúde também, né? E eu sempre falo isso para os pacientes. Eu falo, ó, você precisa ter um hobby. Isso é saúde também. Né? Você precisa buscar uma coisa que você gosta de fazer. Porque vai chegar um momento em que você vai aposentar, ou que seus filhos vão crescer. Talvez você vai morar longe com netinhos, você não vai ter aquele momento de ficar cuidando, os seus pais vão morrer. E às vezes você vai estar lá, como você vai ocupar seu tempo? Se você é a pessoa que sempre cuidou de todo mundo, sempre cuidou de tudo, uma hora esse tudo vai tomando o seu rumo. E como você vai lidar com esse tempo que você vai ter sobrando? Né? Então, você precisa ter o seu tempo para cuidar de você. Né? E não só cuidar e fazer exame. Né? Porque tem gente que acha que cuidar é ficar fazendo exame toda hora e médico toda hora. Eu não fiz. Tem gente que é assim, né? Minha avó adorava ir no médico. Todo dia. Ela deixava de ir lá em casa para ir no médico. Ela tinha os médicos marcados. Aí ela fazia as férias dos médicos lá em casa. Então, e o médico da minha avó, ele falava. Punha reloginho, maquiagem. Joana, a senhora tá linda, então abre lá, né? Olha, tá ela falar. Bem isso mesmo, minha avó era assim também. Então, assim, ficar aquele momento de autocuidado, eu vou ter um momento de spa. Eu vou fazer massagem. Eu vou pintar do parque, ficar lá de bobeira. São coisas que às vezes parecem utilidades, mas não é. Isso é um cuidado. Né? É cuidar da gente, do nosso bem-estar, do nosso emocional. Não negligenciar os cuidados de saúde, não precisa ser tão assim frequente quanto os nossos avós, mas também é importante a gente não deixar de se cuidar, de cuidar da saúde. Né? Aprender a falar não. Esse é o mais difícil, eu acho. Para mim, pelo menos, é o mais difícil. Porque você tem dó de ofender, você tem dó de falar não, de deixar a pessoa magoada com você. Eu sou muito assim, eu tenho muito essa questão. E é um treino que eu faço diário. Né? Exatamente. Então, é a questão de não. E dependendo da situação, às vezes você sabe falar não para um, mas você sabe falar não para o outro. E netos que pegam muito nesse lugarzinho da dificuldade, né? Tem uma que sabe, como a tua amiga, mas às vezes a gente precisa aprender e fazer esse exercício diário. Uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Né? Exigir divisão de responsabilidade. Né? Seja com parceiro, seja com um irmão, seja com quem for, no colega de trabalho, a gente precisa aprender a exigir que as coisas sejam mais divididas. Né? Aprender a delegar, que também é difícil, quem está em posição um pouco mais superior de hierarquia de trabalho, por exemplo, mas a gente precisa aprender a começar a pedir isso, a falar disso, porque senão a gente vai se sobrecarregar e a gente vai adoecer. Saber priorizar as demandas, né? Que é o que a gente está falando dos netos. Inclusive as nossas necessidades. Então, naquele momento, tem uma consulta médica que eu não posso perder. Mas a minha filha precisa ir na forma. Sim, tem que priorizar, né? Porque a sua neta, por exemplo, é importante, mas nesse momento, a sua prioridade é você cuidar da sua saúde. Senão, daqui a pouco, se você ficar doente, você não vai poder cuidar dela com você. Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. E não é assim ser ruim. É a gente tentar elencar quais são as necessidades daquele momento. Às vezes, aquele que nem a gente, no fim do ano passado, os meus sobrinhos, ele teve uma encefalite e ficou internado no fim do ano. Né? E a gente ia, a família toda, ia para o interior, para casa das minhas tias, passar o Natal lá, fazia muito tempo que a gente não ia e tal. E ele saiu do hospital, acho que dia 20 de dezembro. Então, tipo assim, a gente já não ia, né? Foi uma coisa que a gente priorizou. Lógico, naquele momento, a prioridade era cuidar dele. Era todo mundo estar ali junto, né? Um momento de esforçado. Até hoje ele está em acompanhamento e tal. Mas assim, ele tem ali uma consulta de rotina diferente, né? Não é uma coisa assim que vai morrer se não fizer, né? E a responsabilidade naquele momento é do pai e da mãe, vamos dizer, né? Não é da avó. A avó pode ajudar, mas não é prioridade. Então, assim, a gente tem que saber elencar quais são as nossas prioridades. E essas prioridades, elas mudam, dependendo do contexto. Então, não é uma coisa assim, não é ser ruim. É pensar, você também precisa se cuidar. Pode passar. Ai, Jesus. Peraí, tá na chamada. Tô gravando, agora vai.
Então, assim, talvez a gente seja a primeira geração, estamos num momento em que as mulheres, a gente estava falando que a nossa geração fala mais, né, fala mais na cara, né? Mas é a primeira geração de mulheres que pode falar abertamente umas com as outras sobre a tripla jornada, né? Eu sempre brinco que a gente conquistou lá atrás, né? As mulheres lá atrás conquistaram um espaço no mercado de trabalho, só que assim, na verdade, a gente não conquistou um espaço, a gente ganhou mais uma responsabilidade, porque a gente não dividiu as responsabilidades que a gente já tinha. Então, a gente tem uma tripla jornada, né? A sobrecarga em comparação aos homens e as ciladas que a gente cai. Pode não ser para agora, mas a gente está plantando para que as gerações lá na frente consigam mudar isso, né? Então, assim como a geração de vocês mudou, preparou para mim, para a Michelle, o momento de poder ter um trabalho, poder ser independente, não depender de um casamento para viver, né? A nossa geração vai tá plantando lá na frente para essas mulheres não precisarem se sobrecarregar tanto para ter uma vida minimamente digna, tá? Pode passar. E o que a gente não disse, a gente acumula. O que a gente acumula começa a pesar. Então, assim, que a gente possa tentar buscar mais leveza na nossa vida, né? Porque a nossa saúde, ela depende de como a gente lida com as questões da vida. A gente não consegue mudar as coisas que acontecem fora do nosso, né, à nossa volta, mas a gente pode mudar a forma como a gente encara, como a gente lida com isso. E é isso. E eu agora quero ouvir. Vocês querem falar alguma coisa? A gente trocar mais algumas ideias. Olha, acho que eu acho, assim, sabe, eu tenho duas sobrinhas, que são casadas, os maridos delas, assim, bem inocentes, não estão vivendo bem, sabe? O espírito superior, eles acabam, né, hoje, com o negócio de ficar assim, eles acabam mudando tudo, assim, eu estava ensinando a criar um almoço. Eu tenho ido muito assim, almoçar com eles dentro dos domingos, e eu vejo eles estão bem parecidos. Isso é legal. Sim, já temos uma geração de homens que já está mudando muito. Porque também ele já sabe os números, ele já deixa a criança na escolinha, precisa dar eles têm mais filho, ele pega a criança, aí ele para casa. Então, primeiro que é isso, é legal. Eu era caixa de 8 horas no plano. E em 88, eu estou na época, o governo faz uma profissional em estresse, não tirei estudo, livro vegetário, eu tive um filho também, né? Minha mãe foi diabetes. Aí eu trabalhava com uma agência de 6 andares. Aí eu estava mostrando o sexto andar, que era o de campo de vitória, começando a fazer o sentido acima da mesa. E tem aqui, cara, uma liga. Aí eu levando no médico, daí eu não conseguia mais atender público a vida de carteira. Então, quando eu entrei em elevador, eu tinha que sair do pessoal, eu tive claustrofobia, tinha que sair do elevador.